A conversa hoje, em 9 minutos, é a respeito de processos, projetos, principalmente quando aplicados às políticas públicas que mais carentes da sociedade brasileira, da sociedade capixaba, da sociedade vitoriense. E para isso, e no ensejo de uma data que se comemora também agora esse ano de 30 anos de uma empresa capixaba que adquiriu uma expertise nessa área, dando-lhe nome nacional, nós vamos conversar com um dos seus diretores e fundadores, o consultor de organização Mário Erqueoff Coelho. Mário, a Erqueoff Prates, o sua e de Lauro César Cardinale Prates, está emplacando 30 anos que vocês partiram, deixaram de trabalhar nas instituições que vocês trabalhavam aqui para empreender um voo próprio, né? Um voo próprio. E interessante que hoje se fala muito numa estratégia de Oceano Azul. Naquela época eu acho que vocês já começaram, sem usar esse nome, a praticar essa estratégia, que era criar um nicho bem específico de mercado para vocês atuarem, né? De fato, nós começamos a atuar como extensão de nossa atividade acadêmica, digamos assim. Nós éramos professores da universidade, eu fiz uma especialidade em recursos humanos e organização, Lauro fez uma especialidade em organização. E a época tem que se considerar o seguinte: nós somos egressos da primeira turma de administração no Espírito Santo. Isso é um fato marcante, porque nós começamos no mercado, não existiam administradores. Tanto que na minha vida profissional, antes de eu ir para a academia, eu era estudante. Eu fui contraparte na CESAM, fui diretor, gerente administrativo na Real Café, fui secretário executivo no Senai, sempre como estudante. Eu me formei e logo em seguida, por uma escolha, eu fui fazer um mestrado e me transferi para a academia. Tenho uma experiência profissional empresarial interessante, que me ajudou muito na atividade acadêmica. E na academia, eu e Lauro, e trabalhamos juntos esse tempo todo, decidimos por estender a nossa convivência com a administração, que era uma coisa nova no Estado, fazendo consultoria por conta de solicitações. E essa conjugação da atividade acadêmica com a atividade empresarial foi se consolidando. E num determinado momento nós decidimos em nos transformar em empresa. E isso então foi há 30 anos. Sim, mas hoje vocês têm, digamos, uma expertise mais bem assim, reconhecida nessa área de monitoramento e avaliação de projetos, né? Sim. Isso é fruto de um longo caminho que a empresa tomou. Eu costumo comentar que a nossa empresa tem uma característica bastante interessante, onde as nossas experiências realmente são experiências acumuladas e elas estão hoje nos projetos que a gente atua. Porque você tem que considerar, você trabalha na área de serviços, que a atividade de consultoria ela é muito recortada. Você tem bons períodos, maus períodos, melhores, maiores. Sim. Por quê? Principalmente que nós somos uma empresa, vamos chamar assim, artesanal. Se nós fizermos uma análise do passado, as empresas que existiam na época de consultoria hoje não são mais as mesmas empresas. Elas todas se fundiram. Talvez sejamos uma empresa que adquiriu um certo posicionamento que ainda é original, né? Então, o passar do tempo, as oportunidades vão se alterando. Então, nós passamos por organização, métodos, recursos humanos, depois entramos em concurso público, depois entramos em treinamento e, à medida em que o mercado se alterava, nós fazíamos nossas opções por preencher determinadas lacunas. O nicho, realmente, nós sempre iniciamos na área de recursos humanos e, num determinado momento, quando nós já estávamos em Belo Horizonte, eu queria só fazer um comentário, nós temos 30 anos de empresa aqui no Espírito Santo e 20 anos também comemorados esse ano em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nós temos lá uma outra sócia, Cristina Margotto, que foi nossa aluna, excelente aluna, e veio a ser nossa parceira, e a partir de uma parceria muito bem
de resultado muito bom, nós nos tornamos sócios. Então, nós temos a empresa aqui no Espírito Santo, que hoje tem uma atividade basicamente, não vou dizer de nula, mas muito pequena, e concentramos toda a atividade a partir da fundação da empresa em Belo Horizonte. Então, esse conjunto, né, de experiências, ele se marcou num determinado momento com a aproximação de um projeto muito grande do governo de Minas, relacionado com a educação, chamava-se Proqualidade, um projeto de cerca de 320 milhões de dólares, voltados para a capacitação de professores e gestores de escolas em toda a Minas Gerais, com recursos do Banco Mundial. E a partir daí, então, nós nos aproximamos da área de educação e, nesse processo, nós iniciamos o monitoramento dessa atividade e, em seguida, agregamos a avaliação de projetos e iniciamos com projetos na área de educação. E isso é a consideração que eu fiz no início. Esse processo de monitoramento e avaliação, ele inclui alguns diferenciais que são exatamente fruto dessa experiência anterior, dessa vivência anterior, da consultoria. Da construção de um know-how, na verdade. Sim, desculpe, da construção de um know-how realmente. E isso não é nosso, isso é da nossa equipe, ela é transferida e transferível sempre para a nossa equipe. Então, o nicho, como você disse, que a gente tem já há alguns anos, é realmente essa questão do monitoramento e avaliação de projetos. Todo político, eu estou falando de uma categoria teoricamente comprometida com a implementação dos avanços sociais. Reiteradamente discurso a respeito da questão da educação, e todo mundo sabe que o desenvolvimento de um país passa pela educação, desde o finado e saudoso João Calmon, que criou até a emenda que leva o seu nome, né? Que ele fez a educação uma bandeira de todos os seus mandatos. Né? Criou até uma emenda que reserva, contingencia uma parte do orçamento de estados e municípios da aplicação da educação, e nada acontece. Nós continuamos ainda com desempenhos constrangedores nos PISAs e outros elementos, outras ferramentas de avaliação. Nessa lida sua, porque vocês desenvolveram esse negócio de monitoramento e avaliação e tiveram foco em educação e em saúde. Desenvolve o trabalho para o governo de Minas, para a Prefeitura de São Paulo também. Né? Governo de Minas e Governo de São Paulo. Governo de São Paulo. O que interessa saber, o que você percebe nessa cultura da educação? O que nos trava? Nós temos falta de gestão, nós temos currículos deficientes, nós temos um entorno social do aluno, o desqualifica para uma predisposição ao aprendizado. O que acontece, Mário? Pessoal, eu vou fazer uma observação como administrador. Eu sou administrador por formação, por profissão e por convicção. Okay? Então, a visão da administração, em algumas perspectivas, ela pode, de uma certa maneira, conflitar ou não se coadunar com alguns pensamentos voltados exclusivamente para as questões pedagógicas. Então, preciso fazer essa ressalva, né, porque eu estou dando a minha visão da minha experiência. Sim, né? sim. Bom, um fato importante a considerar é que, nesse processo que eu falava a respeito da evolução da empresa, na aproximação da educação, nós passamos a fazer monitoramento e avaliação de projetos educacionais e fomos um pouco adiante. Nós fizemos também projetos de avaliação diagnóstica. Avaliação diagnóstica é aquela avaliação de uma rede de ensino que tem uma conotação de verificação da proficiência dos componentes da rede, dos alunos. Okay? Tem sempre que fazer a distinção entre uma avaliação diagnóstica e uma avaliação de sala de aula. A avaliação de sala de aula busca medir o que o professor ensinou. A avaliação diagnóstica busca medir aquilo que o aluno deveria saber e provavelmente não sabe, ou em algumas circunstâncias não sabe. Então, há aí um passo muito grande dado no contexto brasileiro, que foi a implementação da avaliação na educação. Você há de se recordar que há muito poucos anos havia manifestação de mídia, professores e alunos contra a avaliação.
salvo engano, era no provão da universidade. Piquetes, sabotagem, não participação. Né? Isso eu não vou me recordar quantos anos tem, 15, 20 anos. Eu me aposentei na universidade tem 17, isso pode ter 20 anos ou menos. Né? E hoje é exatamente o inverso. Você não consegue, a sociedade não consegue identificar a não existência de uma avaliação de sistema. Tanto que o Enem hoje, que é um processo de avaliação, ele é o responsável pelo ingresso da maioria dos estudantes na universidade. Você tem, hoje se fala no PISA, hoje se fala na Prova Brasil, hoje se fala no IDEB, ou seja, são todas ações métricas relacionadas com a avaliação de ensino. Né? Bom, o comentário primeiro que eu faço é o seguinte: mesmo havendo toda essa conjugação de esforços, essa internalização da avaliação como um processo necessário à educação, infelizmente, os sistemas recebem esses resultados de suas avaliações e para por aí. Nada acontece. Nada, digamos assim, de forma transformadora e generalizada. Sim. Tá certo? Sim. Então, você tem ilhas de excelência em algumas situações, mas não existe um processo sistemático que leve a um processo de melhoria integral da educação. Quando eu chamo integral, o processo ele é influenciado por muita coisa. E aí ataca-se o quê? A capacitação, ou ataca-se a gestão, ou pensa-se em construir escolas de uma forma desintegrada. Você vê, por exemplo, a própria realidade das escolas. O que é uma escola, pensando em termos organizacionais? A escola é uma unidade organizativa que tem como finalidade prestar um serviço, uma atividade de ensino. E uma atividade de ensino precisa ser estruturada, né, realizada, acompanhada e avaliada. Você observa em muitas circunstâncias que a escola não tem nem tempo de dar aulas, porque são tantas as ações que são levadas para essas escolas, que são importantes, mas que poderiam... Desfocam. Elas poderiam e deveriam ser integradas aos currículos. Então, ao invés de você ter programas de avaliação de ambiente, de respeito, de ação no meio ambiente, você integra isso às diversas disciplinas. E aí você está com o aluno estudando dentro de sala de aula, integralmente. Né? Eu acho que essa é uma questão, né, que eu citei 2 pontos. Uma é, você diagnostica e não tem uma maneira efetiva, eficaz de levar adiante o resultado do diagnóstico. E outra é uma realidade onde a ausência dessa preocupação sistêmica com os resultados da educação levam a um despreparo, digamos assim, geral do sistema. Bem, o nosso tempo está esgotado, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na edição de amanhã do programa 9 Minutos, quando a gente estará dando continuidade a essa conversa com o professor e consultor organizacional Mário Arqueoff Coelho. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender